Muito bem, queridos. Na parte anterior a gente viu o capítulo 7 de Esdras, né? O terceiro decreto de Artaxerxes, né? Agora, no final do vídeo eu disse que iria fazer uma recapitulação de tudo que foi falado, né? Eu até ia fazer um vídeo contando uma história, mas aí, pensando bem, eu preferi trabalhar com esses números aí, né? Ou com essa imagem aí. Então você está vendo aí no centro do... Desculpa. No centro aí do seu celular, do seu computador, ou da TV mesmo, Ageu e Zacarias, certo? Os profetas que estão contemplados ali, inseridos, enviados por Deus, para falar para o povo dessa edificação de 535 a 515. Ageu e Zacarias está falando para o povo da realidade dessa edificação, né, que é a igreja. Zacarias e Ageu está falando para o período milenar, né, o milênio com Cristo, a igreja, tudo junto, certo? Zacarias e Ageu está falando da edificação que Neemias mais tarde vai estar fazendo, né? Embora essa edificação que Neemias está fazendo é figura ou é sombra da Nova Jerusalém, que a Nova Jerusalém vai ser realidade daquilo que Neemias está fazendo. Embora Neemias tem trechos que ele vai falar desse templo aqui, ó, né, junto com Esdras, porque ele também participou. Mas 80, 90% da profecia de Neemias está relacionado com a Nova Jerusalém e o templo de Ezequiel no milênio. Assim como Esdras, né? Tem textos de Esdras que a gente leu até o presente momento, não se encaixa no período literal de Esdras, não se encaixa hoje para a igreja, mas vai encaixar só no período milenar, onde vai estar relacionado com o templo lá de Ezequiel, né? Então existem esses três tempos para a gente respeitar, tá certo? Então tá. Então vamos ver aqui, ó. Então de 535 até 515 você tem a edificação lá, né, do templo e dos muros em volta do templo. Uma edificação que demorou 20 anos, né, onde Ciro esteve presente, né? Não digo fisicamente, mas é o período que ele estava atuando como rei. Aí Ciro vai sair de cena, vai entrar o rei Dário, que começa a reinar com 62 anos de idade, né? Que no caso seria o nosso Messias. É Cristo começando o ministério com a igreja já, certo? Na semana 62 o ungido é morto. Aí dá início ao santuário que Esdras está escrevendo, né? Na sua literalidade e realidade, que é a igreja hoje, entende? Mas quando Esdras vai escrever, ele escreve coisas que não encaixam na igreja, né? Precisa da ressurreição da igreja para encaixar o que Esdras está falando, né? Aí a gente tem que recorrer lá para o capítulo 40 ao 48 de Ezequiel, né? Para dar conexão ou harmonia para as escrituras, senão alguma coisa não vai bater aqui, ó. Você não vai conseguir encaixar. Beleza, né? E Ageu e Zacarias, né, que estão online e ao vivo, nessa construção, né? Estão online e ao vivo nesta construção, né? Porque quando eu quero aprender alguma coisa eu preciso de Ageu e Zacarias para mim falar da igreja, entender o que a igreja está fazendo, qual a função da igreja. Ageu e Zacarias está presente online, né? Mas quando a igreja for ressuscitada e ela partir para as bodas, que é o reino milenar, né, as profecias de Ageu e Zacarias também vão estar se cumprindo, de maneira que eles vão estar online e ao vivo e também presente, porque eles vão ressuscitar junto com a igreja, vão estar junto aqui, ó, né? Os três tempos encaixando, né? Aí quando você vai lá para Neemias, né, que seria aqui, ó, né, nesse período de 444 antes de Cristo, né, dando uma totalidade de quase 100 anos de diferença, tá? Dessa edificação para essa. Aí Neemias vai edificar os muros, né? Um ano só de edificação ele edifica os muros, né? Mas vai ter um momento aqui que Esdras vai falar da inauguração desse templo aqui, ó. Esse templo aqui que está aqui em cima, 535 a 515, na inauguração teve muito problema, né? Os israelitas, os judeus tinham se casado com mulher estrangeira, tinham profanado o sábado e outras coisas, não puderam participar do sacerdócio, tiveram que se divorciar e ir embora, né? Foram embora para suas terras, não puderam nem morar em Jerusalém. Mas Neemias, quando ele vai falar da inauguração deste templo, Neemias está falando que o povo de Israel abençoou todas as nações. E quem quisesse morar em Jerusalém por sua própria conta poderia, vai estar podendo. No caso, Neemias está falando da inauguração de um outro templo, né? De uma outra época, entende? Então Neemias está falando, na verdade, dessa figurinha aqui, ó. Porque essa figurinha aqui, que é um peixe, ó,
né? Figura de um peixe, é o projeto do muro que Neemias recebeu para estar fazendo, entende? Isto é, Neemias fez uma edificação que seria sombra do que aconteceria com a igreja, porque para a igreja se tornar igreja, primeiro ela era peixe, né? Não foi falado para Efraim, Jacó abençoando seus filhos, que eles cresçam como se fosse multidão de peixes no pó da terra, né? Aí Jesus lá nos evangelhos vai aparecer e vai falar para Pedro: vem que eu vou fazer de você vou ensinar você a pescar homens, né? Mas o peixe está relacionado com a igreja. Quando Jesus ressuscitar a igreja e transformar a igreja, vai se tornar um único peixe, entende? Vai ser a realidade desses muros aqui. Porque Ageu e Zacarias vão falar dos muros, ou melhor dizendo, Zacarias principalmente, né? No capítulo 2, Zacarias está falando que em Jerusalém, no reino milenar, não vai ser possível construir muros ao redor da cidade, né? Então o que eu tenho que entender? Eu tenho que entender que os muros que Neemias está falando aqui, né, nesse contexto, a realidade vai ser o peixe unificado, né? E Deus vai falar lá em Zacarias 2 que ele vai ser como se fosse um muro ao redor de Jerusalém, cidade física, né? E ao redor da igreja, ou junto com a igreja, porque está tudo unificado, né? Como é que ele vai estar ao redor? Não dá para entender muito, né? Se não tiver essa aplicação. Então, quando lá em Efésios 2, Paulo vai falar, né? Vai fazer uma aplicação também de muros, né? Que a casa de Judá com a casa de Israel haviam se separado e estavam num brigueiro. E aí Cristo, ao morrer na semana 62, unificou os dois, desfazendo o muro de inimizade. Então o muro tem a ver com rivalidade com o brigueiro também, entende? E aí Zacarias no capítulo 2 vai falar que os moradores da região de Israel vão morar como aldeias sem muros. Isto é, não vai ter muros construídos ao redor da cidade de Jerusalém no período milenar, entende? E a Nova Jerusalém já vai descer com os muros prontos, né? Tá certo? Agora, qual é a ligação que eu preciso fazer? O escritor do Hebreus vai falar que a Nova Jerusalém é uma cidade que tem fundamentos. E quando eu penso em fundamentos, eu penso nas 12 tribos, nos 12 apóstolos, né? Coisas desse nível. Paulo fala que nós fomos escolhidos desde a fundação do mundo, ou antes da fundação do mundo, né? Os apóstolos dizem isto, certo? Então, antes da fundação do mundo, o meu nome, o nome das 12 tribos já estão nos muros da cidade de Nova Jerusalém, que já existe, antes mesmo de eu nascer, entende? Então, quando a obra dá início, é lógico que não começou em Esdras, né? Começou antes, mas quando Deus começa a trabalhar uma edificação com o ser humano, ele está pegando características da Nova Jerusalém que já existe e fazendo aplicações para o povo, entende? De maneira que quando a gente começa a somar os pontos, a gente vai entender que a Nova Jerusalém vai descer no final do milênio, né, com os muros prontos, entende? Porque senão vai entrar em choque, certo? Aqui tem uma construção que é sombra e aqui a igreja é realidade. Aqui tem uma construção que são muros físicos em volta de Jerusalém, e a Nova Jerusalém desce com o muro pronto, ela não precisa ser edificada, ela não tem tempo, né? Inclusive não existe tempo, assim, vamos dizer assim, 70 semanas estão determinadas para a Nova Jerusalém. Não existe isso, entende? Que a Nova Jerusalém não está em pecado, ela nunca teve em cativeiro, e ela nunca foi edificada por homens, entende? Então ela foi edificada pelo Senhor Deus, e ela existe desde a fundação do mundo. E os fundamentos dessa Nova Jerusalém somos nós, né? Na verdade, nós vamos nos tornar ainda, né? Quando houver a ressurreição, vamos ser a base, né? Vamos ser o espelho da Nova Jerusalém, entende? Então vamos recapitular mais uma vez, tá? Vou frisar, vou repetir, porque eu quero que você entenda. E lá quando a gente estiver lendo Neemias, eu quero fazer um outro resumo semelhante a esse, tá bom? De maneira que você vai entender. Então em 535 até 515 aconteceu a construção literal, e esta construção literal, a aplicabilidade dela ocorreu na igreja, certo? Embora alguns pontos desta construção não encaixam nem nessa e nem na igreja. Eu vou precisar recorrer em Ezequiel 40 ou 48 para entender lá o que vai acontecer no milênio, né? Inclusive as informações que entram em conflito. Esdras está falando que, por exemplo, no capítulo 4, Reum é o elamita, né?
Reum não pôde ajudar eles a edificarem o templo. Teve guerra por causa disso. Reum, né? Aí quando Dário entra em cena, no período da igreja, Reum está fazendo parte. Quando Neemias vai fazer uma relação de nomes de sacerdotes que estão no milênio com Cristo, Reum está presente. Aqui Reum não foi aceito, mas aqui Reum está presente. Reum foi rejeitado. Lembra lá do vídeo que eu fiz algum tempo atrás aí sobre Gálatas 4? Né? Que a lei manda ir embora, porque a escrava, o servo, não vai herdar junto com a livre. E aí as pessoas não entendem aquela profecia. Para Jesus não tem ponto perdido, não existe perca para Jesus. Ele não quer que nenhum se perde, né? Os que vierem a mim, de maneira nenhuma eu vou lançar fora. Então aqui Reum foi jogado fora por Esdras e equipe, né? Por causa da lei, entende? Dário deu um jeitinho. Reum não pôde ajudar na edificação, mas ele pôde contribuir com impostos e também levar ofertas, né? Trigo, azeite, vinho, tudo coisas relacionadas a dízimo, né? Ou seja, ele está participando aqui, entende? Mas quando chegar nesse período aqui, Reum é sacerdote. Mas aqui ele foi rejeitado, entende? Por causa da lei. Mas aqui ele é sacerdote. Ou seja, Esdras, né, tá tendo um conflito com Neemias, porque os dois participaram da inauguração deste templo aqui, ó. Entende? Então são informações que sempre vão estar entrando em choque. Se você não respeitar que existe 3 tempos, né, na profecia desses dois camaradas, Ageu e Zacarias. Tempo presente da construção, tempo futuro que aplica-se para hoje, e o templo milenar, né, templo milenar, desculpe, né, esse período aqui, ó. Esse período aqui tem profecia se cumprindo ainda, entende? Muitas coisas vão se cumprir, né? É o período onde vai estar acontecendo a restauração das cidades, da terra, né? Muitas coisas vão estar sendo restauradas, né? A igreja já foi restaurada na época de Dário, entende? Aqui é outra restauração, né? E Ageu e Zacarias está falando de restauração, entende? Então eu não posso ignorar. Se eu ignoro o que Zacarias está falando para o terceiro tempo, né? Outras informações de Zacarias vão entrar em choque, inclusive com essa edificação. Entrou em choque aqui, e aqui a pessoa não vai entender também. E aí vira aquela salada que a gente estava acostumado a engolir antes de entender essa leitura que a gente está fazendo de Esdras, né? E daqui a pouco a gente vai ler Neemias, né? Com a mesma característica, né? Sem pular nenhum versículo, explicando tudo certinho, direitinho, de maneira que não tem erro, né? Esdras está escrevendo com consciência, né? O que ele ouviu de Ezequiel, o que ele ouviu de Daniel, né? Ele está escrevendo com consciência. E ele sabe que esse templo aqui não é o que Deus está falando. Esdras sabe que esse templo também não vai fechar tudo, entende? Esdras sabe que o fechamento da conta vai ser possível só no terceiro tempo, né? A mesma coisa Neemias. Ele está falando de muro aqui, mas teve muro aqui também, né? Neemias está falando de inauguração, mas também teve inauguração aqui. Neemias está falando de um grupo de pessoas andando em cima dos muros de Jerusalém, né? Mas naquela Jerusalém, ó, na inauguração desse templo aqui, ó, a galera precisou andar em cima dos muros, né, para inaugurar esse templo, entende? Quando a igreja for glorificada, né, certamente ela vai andar em cima dos muros da Nova Jerusalém, porque ela vai ter acesso, entende? Então são informações que elas não vão entrar em choque. E entendendo a leitura, entendendo o que eles estão dizendo, e respeitando os tempos, respeitando os outros profetas, sem ignorar nenhum profeta. Amém, meus queridos? Então, finalizando aqui por enquanto esse resumo, né, essa recapitulação, lembrando que lá em Neemias, quando a gente estiver lendo, por volta da metade do livro de Neemias, a gente vai fazer esse mesmo resumo, tá? Com mais informações. Eu tenho mais informações aqui, mas eu quero deixar para a gente falar quando estiver lá lendo Neemias. E se Deus permitir, próximo vídeo, capítulo 8 de Esdras. Amém, meus queridos? Deus abençoe a todos.